Após a lamentável sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, comentou em entrevista coletiva o nível de desrespeito a que foi submetido. Hang disse: "Um desrespeito que fizeram comigo, com a minha mãe, com a minha família. Ficavam me interrogando a todo momento. Eles podiam falar e faziam o que queriam, mas naquela cadeira eu estava sendo tratado como um bandido." O empresário explicou como os senadores apresentam narrativas e as tratam como verdades e não se importam com os fatos trazidos por ele em uma situação semelhante à de um tribunal de exceção. Não apresentaram prova nenhuma, ficavam perguntando coisas de 2018 só para desviar o foco da CPI, porque sabem que não tem provas contra mim. Nunca imaginei na minha vida de empreendedor e de brasileiro passar por esse tribunal de inquisição. Esse sim é um verdadeiro tribunal de inquisição. O empresário disse: "Gostaria de fazer uma homenagem para todas as mulheres do país e para minha esposa que disse antes de eu sair de casa: vão te maltratar, vão atacar sua honra, tentar destruir sua reputação. A verdade está com você. Mostre tudo o que você fez pelo Brasil e pelos brasileiros. Não saia de lá como um covarde, coisa que você nunca foi." O empresário Luciano Hang lembrou: "Desde que me posicionei politicamente, eu sou atacado com fake news. Eram só narrativas, era a tônica dessa CPI." O caso do empresário é um dos exemplos do abandono do direito quando o objetivo é atacar conservadores e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Narrativas produzidas pela velha imprensa, mesmo sem qualquer base fática, são tomadas como verdades absolutas e justificam até mesmo medidas extremas contra cidadãos, sem que haja sequer a indicação de um crime. Da mesma forma, testemunhas que ataquem o presidente são admitidas como confiáveis e cidadãos que o defendem sofrem assassinato de reputações. O empresário Luciano Hang é um dos investigados em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, em que esses procedimentos são padrão. Nesses inquéritos, cidadãos são perseguidos e presos, têm seus bens apreendidos, são censurados e expostos. A Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Mais recentemente, uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, mandou confiscar toda a renda do jornal e de outros canais conservadores. Sem renda, o jornal não tem como manter seus compromissos financeiros e pagar colaboradores e corre o risco de fechar. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer quantia pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Há quase 10 anos, a Folha Política noticia os eventos da política brasileira, dos três poderes e dá voz a pessoas que o cartel midiático gostaria de ver caladas. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Respeito o que fizeram comigo, com minha mãe e minha família. Ficavam me interrogando a todo momento. Eles podiam falar e faziam o que bem queriam, mas naquela cadeia eu estava sendo tratado como um bandido. Não apresentaram prova nenhuma. Ficavam me perguntando coisas de 2018 só para desviar o foco da CPI, porque sabem que não tem prova contra mim. Nunca imaginei na minha vida de empreendedor e cidadão brasileiro passar por esse tribunal de inquisição. Esse sim é um tribunal de inquisição. Por fim, agradeço ao povo brasileiro que sei que estavam ao meu lado. Quero agora fazer uma homenagem a todas as mulheres do nosso país. Fazer uma homenagem para minha esposa, que me disse, quando eu saí de casa: eles vão te maltratar, vão te atacar a sua honra e tentar destruir a sua reputação.
A verdade está com você. Então, mostre tudo o que você fez pelo Brasil e pelos brasileiros. Não saia de lá como um covarde, coisa que você nunca foi. Muito obrigado a todo o povo brasileiro. Sigo juntos porque eu acredito nesse país. E juntos vamos ter o Brasil que nós queremos. Muito obrigado. Alguma pergunta? Teve um intervalo da CPI que... Fale pertinho do microfone. É que o microfone está desligado. Ah, não, tá funcionando. Luciano, a minha pergunta é que quando teve o intervalo da CPI com aquela crisezinha com o seu advogado, o circuito interno da CPI continuou gravando o senhor conversando com o senador Renan num clima amistoso. Eu queria entender o que foi conversado ali naquele momento. Muito legal. Eu tenho pregado que nós podemos ser concorrente de ideias, mas nós não temos que ser inimigos pessoais. Esse país é um país maravilhoso, de uma dimensão enorme, com uma população enorme. Nós temos que nos unir. Harmonia, bandeira branca, nós temos que pensar agora na economia. Vamos trabalhar. É isso que eu quero. Então eu abracei todos os senadores, não importa do que partido. Aliás, eu praticamente não conheço nenhum daqueles senadores pessoalmente, mas eu fui lá, abracei, chamei. Esse é o meu espírito. É o espírito de união, de motivação, de ir para frente. Nós temos que parar de ficar olhando pelo retrovisor. Nós temos que olhar para frente e fazer desse país uma das melhores nações do mundo. É isso que eu acho. Luciano, Igor Damasceno, da Rede de Notícias Regional. Essa história de usar a morte da mãe do senhor foi uma comoção para tentar atacar ainda mais a imagem do presidente? Como que o senhor avalia isso? Olha, eu noto que eu sou muito atacado, né? Desde que a gente se posicionou politicamente, eu sou atacado praticamente diariamente e sempre com fake news. Nesse caso da minha mãe, usar o prontuário, usar a certidão, ficou uma coisa muito feia, eu acho que para a CPI. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Como é vir à CPI esperar encontrar perguntas coerentes e só encontrar narrativas? Olha, nessa CPI vocês viram, quem estava em casa viu, que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja, não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI. Senhor Luciano, acompanhamos as respostas do senhor e alguns analistas analisaram que o senhor juntou esse material e esses vídeos já serão usados numa disputa eleitoral em 2022. É uma intenção do senhor disputar as eleições em 2022? Olha, eu sou um ativista político. 2022 eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que boas pessoas, empreendedores, empresários, precisam aprender que nós não vamos mudar esse Brasil sentado no sofá da nossa casa. Nós precisamos ajudar mudando as leis, reduzindo o Estado, a burocracia, fazendo com que esse país cresça, gerando emprego, é o que falta no nosso país. Então, eu vou pensar até o último dia. Não sei quando é que vai isso, vai ser março, abril, né? E fica em aberto a minha possibilidade na vida pública. Pessoal, A pergunta, na verdade, é direcionada para o senador Flávio. Você apareceu, depois que se tornou suplente, apareceu poucas vezes na CPI. Eu gostaria de saber o que te trouxe aqui hoje. Por uma razão muito simples, a CPI, no meu ponto de vista, é uma grande perda de tempo. O que é que de produtivo a CPI está fazendo? Quantas vacinas a CPI botou no braço dos brasileiros? Quantas pessoas a CPI salvou? Quantos balões de oxigênio a CPI levou para Manaus? Quantos respiradores a CPI conseguiu comprar? O que a CPI descobriu até agora é de R$1 desviado de dinheiro público? Nada. Então eu vim hoje em homenagem ao depoente Luciano Hang. eu queria dizer o seguinte, o Luciano, quando fala em oxigênio, ele foi o único brasileiro
que mandou do dinheiro dele para Manaus 200 tubos de oxigênio. R$1 milhão. Quem é que fez isso? Quem é o outro empresário que fez? Não é porque eu sou de Santa Catarina. Esse homem aqui dá 22 mil empregos. Esse homem aqui é um brasileiro apaixonado. Teve que sentar na mesma cadeira que sentou o Witzel, o Dominguete e Companhia Limitada. Então isso é um crime que nós cometemos contra alguém que gera emprego, paga imposto e faz esse Brasil andar. Infelizmente, muitas vezes a CPI faz mais palanque eleitoral, faz espuma do que verdadeiramente quer apurar os fatos. Ok, pessoal? Luciano, uma última pergunta em relação ao atestado de óbito da mãe do senhor, onde primeiro é raro a causa da morte. Como que o senhor justifica isso? O senhor falou lá na CPI, mas fala aqui pra gente também como que o senhor justifica esse erro. Foi um erro médico? O que isso representa? Muito importante. Falei com Pedro, da Prevencênio. Segundo ele, o plantonista que fez o atestado de óbito colocou várias doenças e não colocou pós-Covid. No dia seguinte, ou no mesmo dia, uma comissão que olha novamente os atestados, viu o erro e colocou. Então, para o governo federal, foi colocado certo. Entrou com Covid e saiu com Covid. Então, o importante, até para vocês jornalistas, para não cair em fake news, eu acho importante sempre checar as informações, né? O que eu vejo muitas vezes, se tem um dossiê, se tem um atestado e não vão procurar a realidade dos fatos. E isso aconteceu na semana passada comigo, né? Quando apresentaram coisas aí na CPI, saiu aí nos grandes jornais e não escutaram a verdade, que eu tive que sair no dia seguinte apresentando uma nota à imprensa. Tudo bem, vamos lá. Ok, pessoal? Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço, obrigado. Eu vou começar fazendo perguntas ao depoente e gostaria, na medida do possível, são perguntas diretas, concretas, pontuais, que ele responda sim ou não. Pela ordem, presidente. Ontem eu fiz... o relator. Não, ontem eu fiz... Precedentes, isso aqui é regra, presidente. Qual é pela ordem por quê? Não, porque o relator está criando uma regra nova que ontem, inclusive, em um questionamento objetivo... Regra nova? Qual é a regra nova? Um questionamento objetivo, eu questionei e a resposta seria sim ou não. O senador Renan Calheiros gosta de explicar direitinho para as pessoas entenderem. Todos negaram essa possibilidade. O relator agora quer invocar para si aquilo que ontem a CPI negou. Da mesma forma que se exige do depoente que se atenha aos fatos, que se exija também de quem está inquirindo que se atenha aos fatos. Porque perguntas absolutamente desconexas, sem conexão com os fatos, aí querem respostas objetivas. Isso não é possível nem aqui, em nenhum lugar do mundo, presidente. Então, que se atente para o artigo 212 do Código de Processo Penal. Olha, presidente... E agora você vai limitar o parlamentar de fazer pergunta aqui. Não, então não limite o depoente de dar os esclarecimentos. Agora, tá bom. É simples, presidente. Cada parlamentar, presidente, tem a prerrogativa de fazer o questionamento que quiser, mas não pode limitar o depoente.